Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que é além do que se vê, que extrapola os sentidos físicos, interessa esse canal. Se você está chegando agora, dá uma clicadinha aqui embaixo no botão inscrever-se para colar com a gente aí, que semanalmente a gente posta os vídeos. Tem que clicar no sininho também, porque se você não clicar no sininho, o YouTube não vai te avisar e você não vai receber as notificações que os vídeos estão chegando, aí você vai acabar perdendo alguma coisa, olha só, não dá, né? E também, se você gostar desse vídeo, quiser contribuir para a divulgação dele, é muito importante dar um like aí para nós, beleza? Então vamos lá, vamos ao assunto de hoje. Antes, vamos à apresentação para quem não me conhece. Eu sou o Júnior, eu estou à frente de um trabalho espiritualista na Tenda Umbandista Fé, Esperança e Caridade, o TUFEC, que é o terreiro que eu estou à frente dos trabalhos, né? À frente fisicamente, né? Espiritualmente Jesus na frente. E sou esse estudante de psicologia e advogado. E a gente tenta aqui aliar os conhecimentos aí da parte, né, científica, da parte espiritual, para poder entregar para vocês aí um conteúdo de qualidade, algo que agregue para vocês. Hoje o tema é o seguinte, é uma coisa que muita gente me pergunta enquanto dirigente, né, e tudo, sobre os pontos cantados. Afinal de contas, pode cantar, né? Posso cantar pontos dentro de casa? Posso cantar pontos fora do terreiro? Será que eu vou incorporar se eu ficar ouvindo ponto na rua, né? A minha mãe, tadinha, que não é da Umbanda e tudo mais, né? É católica, catolicíssima. Então, o que acontece? Às vezes eu tô ouvindo ponto, ela fica, ai meu Deus do céu. Bom, se eu falei já que eu tô ouvindo, sinal que não deve ser negativa a resposta, né? Bom, antes, vamos nos situar. É muito importante a gente entender que a Umbanda não tem uma codificação, ou seja, não existe uma resposta que seja, é isso, e que todos os terreiros obrigatoriamente vão seguir dessa maneira. Pode ser que você seja de um terreiro que seu pai de santo, sua mãe de santo não aconselham da mesma forma que eu estou falando aqui no vídeo. Eu estou falando aqui baseado nas minhas experiências pessoais, né, no TUFEC, o que a espiritualidade me fala, o que eu estudo. Mas se seu pai de santo, sua mãe de santo disser algo que não bate com o que eu estou dizendo, os siga e me abandone, né? Abandone meu pensamento aí, né? Meus vídeos sempre tem passapadeiro, essa coisa toda, normal. Daqui a pouco você vai ver a buzininha aí tocando. Então, voltando sobre os pontos cantados, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o ponto cantado, né? Tem gente que não é nem da religião. Ó, deixa ele. Porque a gente que não é da religião não sabe nem o que é um ponto. Um ponto não é um pontinho. Não, o ponto que a gente está falando aqui é o ponto cantado. Então, quando você vai numa gira de Umbanda, numa sessão de Umbanda, a música que está sendo cantada, pontos são cânticos, né? São cânticos direcionados a uma entidade, direcionados a um orixá. A dúvida é a seguinte, por que dá essa confusão toda? Porque quando você está no terreiro, você vê que quando as pessoas estão cantando os pontos ali, normalmente, nem todos os terreiros são assim, né? Mas normalmente intimados pelo atabaque, o que acontece com os médicos que estão ali? Entram no transe mediúnico e incorporam. E muitas das dúvidas que as pessoas têm é com relação ao seguinte, se ali está cantando e o pessoal está incorporando, será que se cantar em casa o pessoal não vai cair lá também com o santo, né? Será que a pessoa não vai incorporar também? Só de estar ouvindo isso não vai fazer com que a pessoa entre no estado alterado de consciência e incorpore? Então, assim, a gente precisa... Vamos esmiuçar tudo direitinho para a gente poder entender aí a questão. Então, ponto seria o quê? O ponto seria o cântico que está sendo entoado no âmbito ali do terreiro, seriam canções para louvar, né, os orixás, os guias espirituais. Então, olha só o que eu vou dizer agora. Já fiz alguns vídeos aqui explicando sobre comunicação espiritual, como se dá a comunicação com o plano espiritual. Que a comunicação com o plano espiritual ela não se dá através de palavras. Porque se você parar para analisar direitinho, olha só, você ora todos os dias, né, você reza todos os dias, eu imagino que sim, né? Tem gente que não reza, não tem problema. Mas as pessoas que rezam, né, que tem algum santo de devoção, que sejam católicos, ou tanto faz, quando você reza, vamos supor, para Jesus, quando você reza para Maria, quando você está num contato com um ser do plano espiritual. Se você parar para analisar bem, os santos católicos, por exemplo, que é o que a gente mais tem contato no iniciozinho, assim, né, a maioria das pessoas, né, alguns não, mas a maioria sim, os santos católicos não eram brasileiros, eles não, nem, a maioria não eram,
Até que tem, né? Mas não eram em sua maioria portugueses. Ou seja, o idioma que eles falavam não era o português. Jesus não falava português. Então como é que a gente ora em português, a gente reza em português e eles entendem? Porque existe um intercâmbio, tanto que você reza, existe uma resposta espiritual para a sua prece, para a sua súplica e tudo mais. Então o que está acontecendo aí? É porque, na verdade, os espíritos não se comunicam, eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Não se comunicam pelo idioma, mas pela emoção, pelo sentimento, né? O que é captado é pelo sentimento. Eles captam o sentimento, é muito além do que as palavras. Então é assim que muitas das vezes um médium incorpora a entidade que não é da nacionalidade dele e o idioma que sai é o português. Por quê? Porque está havendo uma transmissão pelas ideias e pelas emoções. Então, já foi feito, também já falei aqui, sobre o experimento que foi feito com as freiras carmelitas e que colocaram elas num estado de transe, em oração, e fizeram um scan cerebral delas enquanto elas estavam entoando as orações, né? E observaram várias mudanças que estavam acontecendo ali no cérebro delas. O cérebro em transe, o cérebro em oração, existe uma força atuante ali que ela é capaz até mesmo de modificar o metabolismo, né, delas e tudo mais, e foram observar diversos benesses, né, diversos benefícios das pessoas que oram nesse estado. E também colocaram pessoas orando só de boca e viram que não tinha qualquer alteração. Ou seja, não é o que você ora, é a força que você está colocando naquilo dali. Então, olha só o que eu vou dizer. Quando estamos cantando os pontos, estamos orando em forma de canção. A música, ela é capaz de tocar muito. Observa bem como tem determinadas músicas, quando a gente ouve, altera completamente a nossa... De repente você está muito bem, você ouve uma música que te lembra uma situação, que você já vai lá atrás de novo. Não é verdade? Não acontece isso? E também acontece o contrário. Às vezes você está mal e você ouve uma música e a música te... Por que acontece isso? Porque a música é uma forma de despertar, muitas das vezes, as emoções que existem em nós. E fora isso, existe uma outra questão, que são as ondas sonoras, as ondulações, as vibrações. O ar vibra quando a gente canta, quando a gente fala. Como é que você está me ouvindo agora? Por quê? Você está me ouvindo porque está havendo uma vibração no ar que está indo até o seu tímpano, e seu cérebro está interpretando e tudo mais. Então, quando está tendo a batida da tabaco, está tendo o cântico e tudo mais, está havendo toda uma alteração energética vibratória para te colocar numa situação. Cada ponto faz com que você se sintonize com a sua vibração, a sua emoção. Ela vai sendo, vamos dizer assim, né? Ela vai sendo modulada até estar na sintonia de determinada entidade. Cada ponto te coloca numa sintonia com determinada entidade, com determinado orixá. E aí a sintonia estabelecida, o que acontece? Pelo sentimento, existe a troca energética entre um e outro. Então, quando você está cantando ponto, você está, né, cantando ponto para aquela entidade, com o seu coração e tudo mais, e você se coloca numa posição de sentir realmente o que você está cantando, né, uma posição de louvor, uma posição... O que acontece é a possibilidade do intercâmbio, da troca, porque vocês vão nivelar, porque assim, um espírito e o outro espírito podem até não se enxergar. Você sabia disso? Para o espírito e o outro espírito pode estar no mesmo ambiente, um não enxergar o outro, porque precisa que eles estejam na mesma vibração. A mesma coisa com relação à incorporação, com relação a você perceber a entidade. Para você perceber a entidade, você precisa estar na mesma sintonia vibratória que ela. E os pontos nada mais são do que auxiliares para que você se sintonize. Acabei de fazer um vídeo sobre magia das velas e eu falei sobre isso, como a cor ajuda a entrar na sintonia, na vibração de determinadas entidades. A mesma coisa, os pontos cantados. Eles te ajudam a sintonizar, a conectar. Mas olha só o que eu vou dizer agora. Conectar não significa incorporar. Não é porque você está ouvindo o ponto que você vai incorporar, que a entidade vai incorporar em você. Que é isso, a gente tem vários pontos que se transformaram aí em até marchinhas de carnaval, né?
Tem músicas que as pessoas cantam, por exemplo, ô marinheiro, 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 só que te... Vou cantar muito, não, daqui a pouco o pessoal sai fora, né? É um ponto de marinheiro, e o pessoal canta para as crianças, quer dizer que a criança vai sair rodando, incorpora... Não, nada disso, claro que não. Não é o fato de estar cantando ponto, não é o fato de sempre você ouvir o ponto, ai meu Deus, eu ouvi, agora vou cair aqui. Não, não é isso. Porque para haver a incorporação é preciso haver a atitude mental de estar à disposição de abrir o teu campo, de entrar no estado alterado de consciência para a incorporação. Aí tem gente que vai falar, mas eu conheço uma pessoa que não pode ouvir o ponto que ela já incorpora, em qualquer lugar onde ela estiver, ela já incorpora. Mas isso é porque ela se condicionou mentalmente a isso. Ou ela está com algum desequilíbrio energético mediúnico. Aí tem que ser visto cada caso. Mas enfim, o que eu estava explicando aqui é que, na verdade, quando cantamos um ponto, estamos sintonizando, estamos entrando numa vibração. Ah, Júnior, mas então, se a gente está entrando nessa vibração, se a gente está se conectando, não é uma sacanagem a gente ficar chamando à toa a pessoa, não? Você fica, você está chamando o guia sem motivo nenhum, né? Você está cantando... Olha só, muito importante, muito importante. Quando estamos cantando, louvando, quando estamos cantando, buscando aquela energia, buscando aquela troca energética, a entidade, a força com quem nós estamos nos conectando, vai responder trazendo o axé, trazendo a vibração dela até a gente também. Mas tudo é a intenção, tudo é a forma. Você está cantando para louvar, você está cantando para enaltecer, é uma coisa. Você está cantando para chamar a entidade, para que ela esteja ali com você, você está passando por uma necessidade, é uma outra questão. Ah, Júlio, como é que a entidade vai saber se é uma coisa ou se é outra? Se o ponto é a mesma coisa? Se o ponto eu estou cantando do mesmo jeito, como é que a entidade sabe se eu estou chamando ela? Ou como é que a entidade vai saber se eu só estou querendo o axé dela, a troca energética dela, que pode ser feita à distância, inclusive? Bom, aí eu vou explicar, vou lembrar o que eu falei no início do vídeo. Lembra que eu disse que o Espírito não se comunica pela palavra? Por isso que eu tive que dar aquela explicação. Porque você está cantando o ponto do mesmo jeito, mas a tua intenção, o teu sentimento é que vai fazer com que o Espírito entenda o que você está pretendendo naquele momento. Então, isso é muito... uma outra coisa também muito importante, que eu, enquanto médium vidente, porque eu ouço e eu escuto, ficou ótimo, né? Eu ouço e vejo os espíritos, então o que acontece? Desde sempre. Então, na minha experiência, já percebi uma coisa. Muitas das vezes, quando o desencarnado está presente, as pessoas começam a falar dele sem saber. Incrível, né? Porque se elas não estão vendo ele ali, como é que pode? Ele apareceu, né? Automaticamente aquelas pessoas começam a conversar sobre ele e tudo mais. Então, assim, as pessoas captam a nível inconsciente. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Também pode acontecer ao contrário. Do nada te dá uma vontade de cantar o ponto, pode ser que, na verdade, aquela entidade tenha se aproximado de você. E aí você sentiu a vibração, mas você não está vendo, porque alguns até são, mas alguns não são médios videntes ou não estão na mesma vibração da entidade. Então sente aquela vibração. E quando sente aquela vibração, o cérebro codifica aquela presença com o ponto cantado daquela entidade. Então começa a te vir um ponto na cabeça. Nessa hora é bom cantar realmente e abrir, ainda mais se te veio do nada esse ponto na cabeça, e a gente fica com muita força, é bom cantar o ponto e abrir o coração, abrir a mente, porque às vezes eles estão querendo orientar, porque eles não precisam falar com a voz direta, eles podem te intuir de algo. Então é importante abrir o coração, abrir a mente nesse momento, para ver o que eles estão querendo nos trazer aí. Então é muito importante a gente que é um bandista, a gente que está dentro da religião, a gente saber instruir as pessoas, a gente saber explicar, né? Porque é fundamental que os pontos sejam cantados, sejam entoados, sim, para trazer o axé, para trazer a força, para trazer a energia dessas entidades para as nossas vidas, mas acima de tudo não basta só cantar, não basta só sentir a presença deles, não basta só ouvir o que eles estão nos passando. É preciso um esforço para a reforma íntima, para a reforma interna, porque aí sim, a gente ouvindo os conselhos, a gente sentindo a vibração, a gente se abrindo para mudança para melhor, aí sim as coisas vão progredir. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ó. Beijão pra vocês e cola comigo aí, hein? Cola comigo que é sucesso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo que a gente responde. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau!